Olá, meu nome é Noemi Otsuka. Eu vou apresentar o nosso trabalho realizado para as Olimpíadas do Conhecimento da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP. O nome do nosso trabalho é Efeitos na Proliferação e na Apoptose de Células Leucêmicas induzidos pelo cocultivo com células mesenquimais da medula óssea normal e de pacientes com leucemia mieloide aguda. Bom, primeiro, de onde vêm as nossas células do sangue? A gente sabe que todas as células do sangue periférico derivam de uma mesma célula-tronco pluripotente. Aqui, no esquema bem simplificado, aqui a célula hematopoética, célula-tronco hematopoética. E aqui todo o processo de diferenciação celular nas linhagens maduras que a gente encontra no sangue. Aqui a gente vê uma bifurcação de comprometimento dessa célula-tronco na linhagem progenitora linfóide, que vai dar origem a todos os linfócitos, e na linhagem progenitora mieloide, que vai dar origem a todas as outras células, os neutrófilos, os basófilos, eosinófilos, monócitos, plaquetas e as hemácias. A hematopoiese, além de outros fatores, é controlada pelo microambiente da medula óssea. Várias pesquisas têm estudado, em particular, uma célula presente nesse microambiente, que é a célula-tronco mesenquimal. É a célula-tronco porque ela também se diferencia em osteoblastos, condroblastos, adipócitos, dentre outras células. E além de originar essas outras células, ela tem sido demonstrada como tendo um papel importante na hematopoiese normal. E ela é o foco do nosso trabalho. Aqui, para ilustrar a hematopoiese normal, num aspirado de medula óssea, a gente vê a grande heterogeneidade de populações celulares que vão contrastar com a leucemia mieloide aguda, que é uma das doenças que afetam a medula óssea. Aqui a gente vê uma população monótona, né, que elas derivam, aqui voltando um pouquinho, de uma proliferação anormal dessas células progenitoras mieloides, que estão aqui. E com essa multiplicação descontrolada, elas ocupam o espaço das células normais hematopoéticas, derivando então num distúrbio da hematopoiese que vai levar a todos os sintomas da doença. E aqui, voltando então às células mesenquimais, a pergunta base para o nosso trabalho é qual é o papel das células mesenquimais no processo da leucemogênese. Já que ela tem um papel na hematopoiese normal, a gente então pergunta se ela tem um papel na indução da leucemia. E aqui, esse trabalho perguntou se o papel das células mesenquimais é de Dr. Jekyll ou de Mr. Hyde, ou seja, se ela tem um papel protetor ou um papel indutor da leucemia. E aqui os objetivos do trabalho, então, a gente analisou se as células mesenquimais influenciam na sobrevivência e na morte celular de células leucêmicas. Aqui a gente usou a linhagem celular OCI AML3. A gente também analisou se as células mesenquimais influenciam no ciclo celular das células leucêmicas. E também se há diferença entre as células mesenquimais de pacientes com leucemia mieloide aguda e de indivíduos saudáveis. Bom, eu vou chamar agora os outros integrantes da equipe que estão lá no laboratório para mostrar um pouco de como a gente fez essa pesquisa. Olá, Noemi. Aqui no laboratório nós recebemos amostras de medula óssea de pacientes com LMA. Com o auxílio de Ficol, separamos uma população de células, dentre as quais estavam as mesenquimais, que foi colocada em cultura. Células mesenquimais de pessoas saudáveis foram gentilmente inseridas pelo hemocentro. Também utilizamos linhagens leucêmicas OCI AML3. O cocultivo foi feito juntando os dois tipos de células na mesma cultura por 24 e 48 horas. A separação das células foi feita baseada na propriedade básica que as diferencia. As mesenquimais são aderentes e as leucêmicas sobrenadantes. Os três grupos que comparamos foram OCI mais mesenquimais LMA, OCI mais mesenquimais normais e o controle só OCI. Depois do tempo de cocultivo, metade das OCI escolhidas foi para análise de morte celular e metade para ciclo celular. Vamos chamar a Renata, que vai falar sobre o ensaio de morte celular. Obrigada, Luiz.
As células OCI AML3 são centrifugadas e lavadas em tampão. Em seguida, adicionamos anexina 5, que se liga a proteínas expostas em células que estão em apoptose. Depois adicionamos iodeto de propídio, que se liga ao DNA. Células vivas expulsam o iodeto de propídio do citoplasma celular. Então, as células marcadas serão as mortas. As amostras preparadas são lidas no citômetro de fluxo, que capta a fluorescência do PI e da anexina. O gráfico de aquisição mostra no eixo Y a intensidade de fluorescência da anexina e no X do PI. As células com baixa fluorescência para ambos os marcadores são consideradas viáveis. As células com alta fluorescência para anexina ou PI são consideradas mortas. Agora o Cafu vai mostrar um ensaio de ciclo celular. Obrigado, Renato. Para a análise das células OCI-AML3, foi utilizado o kit Cycle Test Plus no ciclo celular, composto por 3 reagentes. O primeiro reagente contém tripsina, que provoca a permeabilização da membrana celular. O segundo reagente contém um inativador de tripsina e um agente degradante de RNA, para evitar falsos positivos de leitura no citômetro de fluxo. Em seguida, foi colocado na mistura o terceiro reagente, que é o iodeto de propídio. As amostras foram lidas no citômetro de fluxo, que quantificou as células que estão em fase G0, G1, S e G2M. Esse é o gráfico de aquisição. Eixo Y, número de eventos, eixo X, fluorescência. Primeiro pico, células em G0, G1. Platô, células em fase S. Segundo pico, G2M, que contém o dobro de fluorescência e, portanto, o dobro de material genético. Voltamos ao estúdio com a Noemi para o resultado do nosso trabalho. Muito obrigada, Cafu. Vamos agora ver os resultados. Aqui, o nosso primeiro gráfico, a gente demonstra no eixo Y a porcentagem de células OCI-AML3 apoptóticas ou necróticas. E aqui no eixo Y, o tempo de co-cultivo das células leucêmicas com as células mesenquimais. Aqui, a linha azul representa o controle negativo, que foi as células leucêmicas que não receberam co-cultivo. A linha vermelha são as células leucêmicas que receberam co-cultivo com células mesenquimais de indivíduos saudáveis, e a linha verde, que receberam co-cultivo com células mesenquimais de pacientes com LMA. Aqui a gente vê, por análise estatística não paramétrica, que houve diferença do percentual de células necróticas ou apoptóticas, tanto em 24 quanto em 48 horas. E aqui a gente visualiza facilmente que essa diferença se deu pelo aumento da porcentagem de células leucêmicas apoptóticas ou necróticas que receberam co-cultivo com as células mesenquimais de pacientes com LMA. Aqui no segundo gráfico, nós temos a representação da porcentagem de células OCI-AML3 nas fases do ciclo celular. As barras em azul são as células que se encontram na fase G0 e G1, as barras vermelhas, as células em S, e as barras verdes, as células em G2M. A gente vê que não houve diferença estatística em nenhum grupo. O que a gente tira de conclusão desses dados? Que o co-cultivo com células mesenquimais de pacientes com LMA aumenta significativamente a taxa de morte celular de OCI-AML3, enquanto que o co-cultivo com células mesenquimais de indivíduos saudáveis não tem influência na taxa de morte celular em OCI-AML3. O co-cultivo com células mesenquimais não tem influência no ciclo celular de OCI-AML3. As células mesenquimais de pacientes com LMA demonstraram efeito antileucêmico, enquanto as células mesenquimais normais não tiveram efeito nem proleucêmico nem antileucêmico. Dessa forma, podemos especular que as células mesenquimais de pacientes leucêmicos deixem de secretar algum fator protetor para as células leucêmicas ou que elas produzem algum fator pró-apoptótico. Dessa forma, a gente termina o trabalho, agradecendo à Pró-Reitoria de Pesquisa por nos dar a oportunidade de participar das Olimpíadas do Conhecimento da USP. Muito obrigado.